Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Guideline Talk, aqui do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Me chamo Marcelo Generoso, psiquiatra, coordeno esse curso. Gostaria de dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, nosso convidado, Dr. Tiago Marques Fidalgo. Professor Tiago é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, coordenador de assistência do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes PROAD, Unifesp, e membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, aqui do estado de São Paulo. Dr. Tiago é também orientador permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Dr. Tiago é também médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, com residência médica em Psiquiatria e doutorado pela mesma instituição. Tiago, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco no nosso videocast. Eu que agradeço o convite, Marcelo. É um prazer estar aqui. Então, pessoal, hoje, nosso Guideline Talk, vocês já sabem que esse videocast se destina a gente buscar uma diretriz pertinente para a prática clínica de vocês e destrinchar essa diretriz aqui com um papo sempre com o especialista, entendendo como aplicar essa diretriz na prática clínica, né? Esse é o grande objetivo para facilitar para vocês o entendimento da diretriz, do guideline e a aplicabilidade disso no dia a dia de vocês. Hoje, pessoal, nós temos aqui um tema super pertinente, super prevalente também no nosso país, no mundo inteiro, que é a síndrome de abstinência de álcool, Então agora a gente vai falar um pouco sobre a dependência de álcool e também entender a abordagem, desde o diagnóstico, o entendimento da síndrome de abstinência de álcool e o manejo também da síndrome de abstinência. O nosso guideline, pessoal, de hoje é The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. Esse é o guideline da American Society of Addiction Medicine. É um guideline recente, foi publicado recentemente, nesses últimos anos, e envolveu algumas instituições relacionadas também à Sociedade Americana de Medicina de Adição, de adições. O desenvolvimento desse guideline foi desde ali de 2017 a 2019. A gente sabe que os guidelines eles exigem um tempo destinado para o desenvolvimento super extenso aí das instituições para realmente fazer um crivo, bater o martelo daquilo que entra ou não entra no guideline naquela edição, mesmo que isso posteriormente possa mudar também. É um guideline que foi publicado no ano de 2020, mas ainda pouco conhecido, E a gente decidiu trazer esse guideline aqui justamente porque ele traz pontos bem práticos, de entendimento, de diagnóstico, de manejo. Então são pontos principais aí para vocês terem para a prática clínica de vocês e conseguirem ajudar os pacientes que se encontrem aí nessa situação. Vamos ao guideline então, Dr. Tiago? Vamos lá. Acho que é bem relevante ressaltar isso, É um guideline da Associação Americana de Medicina das Adições. E eu acho que, você apontou que ele ainda é pouco conhecido. Eu acho que é um problema grande quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias. As pessoas têm ideia de que a gente não tem evidência, não tem o que fazer, ninguém sabe nada. Todo mundo conhece o CAMET para falar de transtorno de humor. Todo mundo conhece os protocolos de esquizofrenia. E eu acho legal falar desse guideline porque, de fato, em dependência química, a gente tem muito pouco guideline ou algo bem objetivo estabelecido, e abstinência alcoólica é um tema que a gente tem isso e, portanto, tendo algo estruturado, tão bem organizado, a gente precisa conhecer. Acho que é muito relevante que esteja na prática clínica, na cabeça de todo mundo. E até antes, Tiago, acho que vale a pena, como são várias pessoas que estão assistindo aqui, essa parte do nosso videocast está disponível aqui no YouTube, eu acho que é interessante até a gente abordar um pouco o que é a dependência, a dependência de álcool, para o entendimento geral. Depois a gente vai se aprofundar ali no guideline, só que acho que esse entendimento é super válido, A gente sabe que antigamente existia uma visão muito moralista, muito julgadora, sobre a pessoa com dependência química, e a gente sabe que hoje em dia isso deve ser visto de outra forma, Então, o entendimento de uma doença, o impacto na vida da pessoa. Então, como que você conseguiria colocar para o pessoal, Tiago, a dependência, O que é essa doença? Como que a gente faz para entender um pouco isso na vida do indivíduo também?
Eu acho que isso é super importante, Marcelo, especialmente você usou a palavra doença, né? Eu acho que é muito importante que todo mundo tenha clareza de que é uma doença. O transtorno relacionado ao uso de álcool, que é o nome correto, é o nome que está lá no DSM-5, ele é uma condição de saúde. E é muito comum que ainda exista um moralismo que cerca o uso de substâncias, muito estigma relacionado ao uso de substâncias. A gente fala em alcoólatra, viciado, que são termos que a gente tem que evitar. A gente vê, assiste aí cotidianamente a dependência química sendo tratada como um caso de polícia, então de segurança pública, e é uma doença, ela precisa ser olhada sem julgamento, sem moralismo, com o máximo de empatia possível. A gente sabe que é impossível a gente ser absolutamente neutro, mas é um esforço que tem que ser feito. Sim. Uma intenção consciente, né, Tiago? Isso, pessoal, eu acho que compartilha um pouco o estigma, né, o preconceito, né, vamos colocar dessa forma, em relação aos transtornos mentais em geral, né? As pessoas com algum transtorno mental. E na dependência química, isso ainda eu vejo, pelo menos, de uma forma mais evidente, né? As pessoas costumam ter, parte das pessoas, né, no entendimento quase como uma falha de caráter, né? Ou como uma falta de senso moral, né? Coisas que a gente sabe que não é dessa forma, né? Mas acho que vale a pena aqui a gente retomar isso, né, e explicar para as pessoas que talvez esse conceito seja um pouco diferente, né, do que aquilo que elas estão habituadas, e frisar, né, Tiago, sobre esse entendimento da doença, de uma condição de saúde, algo que exige um cuidado, né? Foi feita uma pesquisa, Marcelo, nos Estados Unidos e ela foi replicada depois aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, perguntando para a população geral qual você acha que é a causa dessa doença. E aí apresentaram depressão, esquizofrenia, dependência de álcool e dependência de cocaína. Para depressão e esquizofrenia, as pessoas apontam a principal causa é um desequilíbrio químico no cérebro. A população geral conseguiu absorver essa ideia de que existe algo de errado no cérebro. Isso é importante porque se tem algo de errado no cérebro, se tem um desequilíbrio químico, talvez exista um remédio que possa tratar esse desequilíbrio químico. Quando a gente vai para a dependência de álcool e para a dependência de cocaína, a população geral aponta como causa a forma como a pessoa foi criada e uma falha de caráter. A forma como a pessoa foi criada, depois de adulto, já era, não tem mais o que fazer. Isso tinha que ter corrigido lá atrás, na infância. E falha de caráter, se a gente pensa que a pessoa bebe ou usa cocaína porque ela é mau caráter, não tem o que fazer. Então, esse estigma está diretamente relacionado com a busca por tratamento ou não, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho aqui o que é dependência, mas eu acho que é muito relevante que todo mundo saiba que existe um gap de tratamento. De cada 10 pacientes diagnosticados com dependência de álcool, de cada 10 pacientes que passaram com um médico, o médico sentou, conversou com aquele paciente, fez a parte mais difícil, que era dar o diagnóstico de dependência, de cada 10, só um é encaminhado para tratamento. Então, assim, 9 pacientes, o médico vira e fala, olha, você tem dependência de álcool, pode ir para casa. Não encaminha para terapia, não prescreve medicação, não encaminha para Alcoólicos Anônimos. O médico dá o diagnóstico e não institui nenhum tratamento. Isso é assustador, Sim. É um número muito alto, especialmente porque o mais difícil que era diagnosticar foi feito. Então, iniciar um tratamento, entender que é um problema de saúde que diz respeito a você, ainda que você não seja psiquiatra, isso precisa ser mais incorporado à nossa prática clínica. E é muito curioso que esse número de 9 vão para casa sem tratamento, ele não é um número brasileiro, ele é um número mundial. Isso acontece nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, nos países pobres. As pessoas no mundo, os médicos no mundo, não estão fazendo o tratamento da dependência de álcool. Uhum. E aí, falando um pouquinho sobre o que é a dependência, se a gente vai para o DSM-5, para o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, a gente tem 11 critérios diagnósticos para avaliar a dependência. Se a pessoa tem 2 ou 3 desses 11, ela tem uma dependência leve, 4 ou 5 dependência moderada, 6 ou mais uma dependência grave.
E como é que são, quais são esses critérios? Eu preciso decorar os 11 critérios? De forma didática, para que todo mundo lembre e consiga levar para a sua prática clínica de um jeito mais facilitado, a gente tem que olhar 3 itens iniciais: fissura, tolerância e abstinência. Fissura, que é o desejo urgente de consumir a substância. Eu tenho um desejo urgente, incontrolável de beber. Tolerância, eu preciso de doses cada vez maiores para ter o efeito que eu busco com o uso do álcool. Eu bebo a minha dose habitual e ela já não funciona mais. Nesse caso, eu tenho tolerância. E a abstinência, que a gente vai se aprofundar, que é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem quando você para de beber ou diminui muito a quantidade que você bebe. Fissura, tolerância, abstinência e os outros 8 critérios, eles podem ser resumidos de forma didática na importância que o álcool ocupa na vida daquela pessoa. Então, a pessoa deixou de exercer atividades de trabalho por causa do uso de álcool. A pessoa deixou de exercer papéis familiares por causa do uso do álcool. A pessoa bebe mesmo tendo um problema de saúde que ela não poderia beber. A pessoa bebe, a pessoa tem uma dificuldade de se recuperar dos efeitos do álcool, ela falta em compromissos porque está de ressaca. Então, assim, o quanto da vida dessa pessoa foi afetado pelo consumo da substância. Olhar para esse todo, fissura, tolerância, abstinência, e a importância da droga na vida da pessoa é o que a gente precisa fazer para poder estabelecer o diagnóstico de dependência. E aí, começando a falar do guideline especificamente, o objetivo, então, foi prover diretrizes atualizadas para o manejo da abstinência alcoólica. E aí eu acho que é importante, a abstinência ela é um item ali do DSM, mas ela é só um item. É um item muito importante, mas é só um dos itens. Então, tratar a abstinência, que é o que a gente vai discutir em detalhe, é diferente de tratar o transtorno relacionado ao uso de álcool. A dependência do álcool. São coisas que se complementam, precisam acontecer juntas, mas a gente não pode tratar a abstinência e mandar o paciente para casa e achar que o problema com o álcool está resolvido. Precisa ser iniciado um tratamento de longo prazo para o uso crônico do álcool. Eu acho que isso é fundamental, Thiago. Os colegas que estão assistindo, pessoal, quem não for psiquiatra, né, os pacientes acabam chegando para a gente, né, num momento onde muita coisa já aconteceu, né, na vida deles, mas às vezes esse momento de abstinência, o paciente ele vai ter contato com um médico generalista, ou um clínico geral, né, ou às vezes até um intensivista, né, no caso de uma síndrome de abstinência grave. Então, se algum dos colegas que está assistindo, né, não for da psiquiatria, entender que vocês também precisam de alguma forma se implicar nesse cuidado, né? Então, o trabalho não se encerra, né, quando se interrompe ali, né, quando se trata ali a síndrome de abstinência. Mas se vocês conseguirem ajudar no entendimento desse paciente, né, a necessidade desse paciente seguir o cuidado dele, né, em algum outro serviço que seja, com um especialista, mas se isso não for falado ali para o paciente, né, Thiago, é uma oportunidade de ouro, né, que a gente acaba perdendo de uma intervenção, né, então é lógico que a prioridade naquele momento é o tratamento da abstinência, né, então seja no ambiente ambulatorial, seja num ambiente de enfermaria ou num centro de tratamento intensivo, mas é super importante a forma como isso vai ser abordado com esse paciente ao se encerrar aquele tratamento episódico, né, da síndrome de abstinência. Então lembrem disso, né, ter esse cuidado com o paciente é garantir também um prognóstico melhor para esse paciente. Se ele conseguir aderir a um tratamento, a chance dele voltar numa síndrome de abstinência no seu plantão, na sua UTI, vai ser menor, né? Caso contrário, vai ser um paciente que vai ter internações frequentes naquele serviço. E isso leva também uma frustração do colega clínico, intensivista e da equipe, né? Então lembra de amarrar esse tratamento junto com o paciente para um segmento ambulatorial que seja posteriormente, né? Acho que fica essa lembrança, né? E você trouxe um ponto super importante, né, Marcelo? É uma oportunidade de ouro. O paciente está ali, ele sofreu as consequências do uso, ele está angustiado porque ele passou mal, porque ele foi parar no hospital,
a pessoa está sensibilizada. Então a gente não pode realmente perder essa oportunidade. Tratou a abstinência, você está só começando uma jornada longa. Perfeito. Que você precisa encaminhar o paciente e reforçar com ele a importância disso. E até uma oportunidade de acesso à família, né, Thiago? Que Sim. muitas vezes a gente tem nesse momento, né, de internação, a família se implica, às vezes meio que cai a ficha, né, ali para as pessoas envolvidas. Então, esse é um momento onde a gente consegue intervir de uma forma bem efetiva, né? Os psiquiatras que estão assistindo, quem trabalha com interconsulta, eu trabalho bastante com isso, a gente rotineiramente é chamado, né, para ajudar na condução de um paciente com dependência de álcool, num quadro de abstinência. Então, é uma oportunidade que precisa ser otimizada, né, aproveitada nesse sentido, né, de, olha, isso a gente está fazendo o tratamento agora, mas qual o próximo passo? Qual a próxima etapa do tratamento? Seja uma etapa ambulatorial, seja uma etapa em enfermaria, seja uma etapa, qualquer ela que seja, né, mas precisa ter alguma coisa definida ali, né? Interessante isso que você mencionou, né, sobre a interconsulta. Eu lembrei da experiência do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o professor Flávio Pechansky, o Félix Kessler, a Alísia von Diemen. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é ligado à universidade, ele tem um serviço de avaliação de risco psiquiátrico, mas ele também tem um serviço específico de avaliação de risco por uso de substâncias. Então, eles identificam na entrada, todos os pacientes são avaliados pela equipe do uso de substâncias, eles são avaliados na entrada para ver quem é o paciente de risco, com consumo de risco que pode abrir um quadro de abstinência, e o tratamento focado na abstinência de álcool, então você prevê que aquele paciente pode abrir um quadro de abstinência, fazer um acompanhamento inicial intensivo, instituir o tratamento precocemente, diminui tempo de internação, diminui custo, então é muito efetivo, eles têm um trabalho muito interessante lá, vale a pena conhecer, observar, ficar atento aí na literatura, que eles são um grupo muito produtivo, muito ativo nessa área. Perfeito. E aí, então é uma diretriz, um guideline que é aplicável a clínicos, né? Não só psiquiatras, mas qualquer médico. A abstinência de álcool é uma emergência médica, em diversos níveis de atenção, primária, hospitalar, emergência e terapia intensiva, como o Marcelo já tinha mencionado. Para triagem e diagnóstico, então a gente tem o ASSIST, a gente tem o AUDIT, a gente tem escalas diagnósticas que ajudam a gente a diagnosticar o transtorno relacionado ao uso de álcool, e a gente tem a SIWA, que é uma escala que ajuda a gente a avaliar a gravidade da abstinência de álcool. Ela não fecha o diagnóstico, mas ela ajuda a gente a monitorar a gravidade e ver se o tratamento está sendo eficaz ou não. Lembrar do quadro clínico, né, da abstinência de álcool, os principais sinais e sintomas. O paciente vai ter aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, pode ter sudorese, tremor de extremidades. Em casos mais graves, à medida que você vai evoluindo, pode aparecer desorientação temporoespacial, podem aparecer alucinações, principalmente visuais, mas também auditivas. Você pode ter convulsão e, em casos graves, você pode chegar até a morte. Então, é um quadro que precisa ser tratado, tem uma mortalidade de 20% se não for tratado, então 1 em cada 5 pacientes não tratados vai a óbito. Então, é muito importante conhecer e aprofundar esse conhecimento. Perfeito, Thiago. E isso, pessoal, lembra que a síndrome de abstinência de álcool, né, para os colegas que estão assistindo, sempre lembrar, não necessariamente a pessoa precisa ter interrompido o uso, né, Thiago? Sim. Isso gera muita dúvida. Então, o que a gente precisa, né, para o diagnóstico da síndrome de abstinência? Primeiro, condição necessária é que aquele indivíduo tenha um uso pesado de álcool, né? Então, entenda isso como condição pré-requisito. E aí, depois disso, quando ele para de beber ou quando ele diminui o uso, né? Então, se a pessoa está acostumada a tomar 1 litro de destilado ao dia, se ela passa a tomar 1 copo de destilado ao dia, mesmo fazendo uso de álcool, ela pode abrir uma síndrome de abstinência. E aí, o quadro clínico, como o Dr. Thiago apresentou, então a pessoa pode estar mais ansiosa, nauseada, vômito, tremores, né? Mal-estar, aumento de frequência cardíaca,
sudorese, né? Tudo isso pode acontecer dentro da síndrome de abstinência. E em casos graves, né, o delirium tremens, né, uma síndrome de abstinência grave, o paciente, além desse quadro de agitação, ele pode evoluir com convulsão, pode evoluir com alucinações táteis, né? Tudo isso é um quadro mais grave. Mas estejam sempre atentos, tá? Dr. Tiago, nós vamos seguir agora na nossa plataforma. Pessoal, a parte disponível aqui no YouTube, né? Essa conversa inicial sobre a importância de vocês estarem atentos tanto para a dependência de álcool quanto para a síndrome de abstinência de álcool, esse entendimento inicial, né? A gente conseguiu trazer para vocês. Convido vocês a conhecerem o nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Dr. Tiago, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado. Aqui.